do crente é a palavra. Amém? Então nós convidar o pastor que vai trazer a palavra. Desde já eu já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede. Agradeço ao pastor pela confiança e que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Estenda as tuas mãos para o pastor e vamos orar. Querido Deus, amado, exaltado Pai, aqui está, ó Deus, o teu servo, pastor Ari. Hoje, mais uma vez, ele está sendo o correio, Deus, do Senhor para nossas vidas. Que teu Espírito, Deus, possa falar no lugar, Deus, deste homem, Deus, para que nós possamos, Deus, aprender mais de Ti. Capacita-o, traz, ó Deus, a Tua palavra no coração para retribuir para nós, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, diácono Carlinhos. A salva de palmas para esse homem de Deus. Motivo de muita alegria e de honra a Missão Vida e Paz ter Carlinhos como ovelha e cooperador do reino, irmãos. Desde que esse rapaz chegou aqui, foi logo fisgado por uma pessoa pestanejava, batia nas pálpebras. Quando ele bateu, eu disse a ele, pegou mesmo pelo pé, o bichinho não fugiu mais não. Melia Neto não é besta, né, mano? E desde que ele chegou aqui, irmão, tem sido bênção na igreja, tem cooperado, tem uma pessoa madura, uma pessoa que não tem disse-me-disse, não. Uma pessoa séria e que tem sido uma bênção aqui. E eu tenho orado para que ele não vá para Salvador. Não só eu, como a maioria de todos os seus amigos, né? Messi, o Alisson, Jetson, Tainá, Claudinha. E eu acho que toda a igreja não queria, né? Mas eu tenho essa maturidade de orar para que Deus faça a vontade dele. Mesmo que o coração parta, mesmo que a gente chore, mas eu não posso pedir diferente. Ninguém pode pedir diferente. Faça a tua vontade, Senhor, porque eu creio pela palavra que ela é boa, perfeita e agradável. Aí se o Senhor perguntar a mim, e você, eu digo, eu quero que fique. Aí é diferente, né, irmãos? Amém? Então louva a Deus pela vida do irmão Carlinhos. Amada igreja, quem ia pregar hoje era o pastor Paulo, mas ele pediu desculpas porque ele vai viajar, vai passar umas 2 ou 3 semanas lá onde o filho dele está e a sua nora na Bolívia. Os meninos lá estão fazendo medicina, não só os dele, mas também vários lá da família dele já foram para lá. Virou uma febre agora a Bolívia, todo mundo está fazendo medicina lá. Aí voltam, chega aqui, eu tenho um colega pastor, da família do pastor Paulo Barreto, Valderi, já foi para lá como missionário. Chegando lá, botou os meninos para estudar medicina, aí depois de 2 anos, o velho entrou na faculdade. Eles voltaram, o menino é médico, o outro é médico, a mulher do filho dele é médico, e ele médico. Agora já está viajando pela Europa. Eu digo, eita, pastor Valderi, o meu chupou muito osso, né? Roeu muito osso, agora está na carne. Disse, amém. É assim que Deus faz. Levou para fazer uma coisa, chegou lá, fez a coisa, ainda vieram médicos. Olha que maravilha. Aí copiaram e mandaram tudo em palavra. Estou com vontade de ir também, irmão. Só assim, né? A gente volta a alguma coisa, né, irmão? Porque pastor já vi que perdeu muito ibope faz anos. Título de pastor às vezes é de quem não tem o que fazer. Não se deu bem na vida, vai ser pastor. Brincadeira, viu? Mas vamos trazer uma palavra que ela é essencial para nossas vidas. Como sociedade, o que nós vamos estudar hoje aqui, ou a gente vai aprender juntos, é como viver bem na sociedade em que estamos inseridos. Como viver bem na sociedade família, como viver bem na sociedade eclesiástica, como viver bem em todas as áreas. Amém? Vocês querem aprender? Hoje à tarde eu estava pensando o que falar irmão, tem hora que bate um desespero na gente, a gente não sabe o que faça, dá vontade de ligar para um pastor A, o pregador B, o pregador C, e dá. E você fica assim sem saber o que dizer. E puxa um livro para lá, e puxa um livro para cá, e abre a Bíblia para lá, e
Mas aí a gente para, respira, Espírito de Deus, fala alguma coisa aqui. E ele falou para mim, eu quero crer que foi. Não ouvi vozes não, viu, irmão? Falou, me arrepiei, não. Eu mexendo na palavra e orando, mexendo e orando, mexendo e orando. E a hora se passando e o almoço pronto, e eu, Jesus. Aí chegou em Romanos 13. Aí veio, quero crer que pelo Espírito, esse tema, princípios de uma sociedade justa. A igreja, ela precisa não só pregar Cristo, que é tudo, mas dentro do contexto de Cristo, dentro do contexto do Evangelho. Ela é um livro que nos ensina todas as áreas. Se você lê Provérbios todos os dias, são 31 capítulos, você todo dia pede ao Senhor para lhe lembrar, para que você leia. Hoje é que dia? 19? 18. Você vai ler 18 Provérbios. Amanhã é 19, e aí você não vai perder um dia. Deixa eu dizer uma coisa a você, se você fizer isso, em pouco tempo, em algumas pessoas é imediato, é no dia que lê, já melhorou e muito a sua vida. Mas tem uns que são mais sonolentos, como a irmã acabou de ler aqui, ela falou que na Bíblia, na versão dela, fala do desordeiro, na minha fala do sonolento, para despertar os sonolentos. Então, se eu prestar atenção em cada provérbio, em cada dia, você vai ver como Deus vai falar com você. Você vai ser bom administrador, você vai ser boa pessoa, você vai ser bom vizinho, bom pai, bom mãe, bom filho, boa ovelha, bom pastor, bom tudo, bom profissional. Por quê? Porque o livro de Provérbios ensina tudo isso. Vocês estão aqui? Romanos capítulo 13 diz assim, Romanos capítulo 13, se estiver aí na tela, sumiu? Desorganizou tudo? Como assim? Eu organizo? Apagou, foi? Ah, é porque mexeu lá embaixo, na extensão. Justamente. Mas ele liga, daqui para terminar o culto ele liga. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de... Não há autoridade que não venha de... E as que existem foram ordenadas por ele, né? Por Deus. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra o Deus que a instituiu. Se eu e você nos colocamos contra as autoridades, não importa se é eclesiástica, se é municipal, estadual, federal, nós estamos fazendo o quê? Acabamos de ler. Se colocar contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre... Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçados pelas autoridades? Faze o bem, e ela o honrará. Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um que ele é devido, se é imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém, igreja? Eita, que palavra estranha, né? Nós estamos acostumados a ouvir todos os dias, e que não deixa de ser verdade, verídico,
que as nossas autoridades, elas são corruptas. Não precisa ninguém dizer que descobriu nada, porque é notório. Já sabíamos disso há muito tempo. Mas de um tempo para cá a coisa foi escancarada. Deputados federais presos, presidentes a ponto de descer a cela, né? Governadores, já foram vários, prefeitos, deputados estaduais, senadores, ministros. A cela está cheia do colarinho branco. O meu é preto, né? Eu boto o branquinho de vez em quando. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: embora eles sejam corruptos, a Bíblia e o nosso Deus não nos está autorizando a desobedecê-los. Porque uma vez constituídos, foi Deus que o permitiu e o colocou lá, sim ou não? Então, dessa forma, para que eu e você possamos viver bem, como o próprio apóstolo, irmãos, quem escreve isto não foi alguém que foi, em toda a sua vida, uma pessoa que foi privilegiada junto às autoridades, não. Quando Paulo escreve as cartas aos romanos, ele já estava sofrendo pelas autoridades, tanto judaicas como as autoridades romanas. Paulo preso, chicoteado, humilhado, acorrentado, apedrejado, fugindo de cidades para não morrer, pelas autoridades atrás dele para matá-lo. Aí como é que um homem escreve que as autoridades vêm de Deus e que nós, os salvos em Cristo, não temos o direito e nem devemos de hipótese alguma desobedecê-la? É muito simples o processo. A gente aqui, como nosso irmão Assis falou, a gente não trabalha de outra forma a não ser princípio. Não adianta pregar outra coisa, se nós não pregarmos o princípio, não vivermos o princípio, não conseguimos viver as bênçãos de Deus aqui na terra, que foram derramadas e preparadas para nós. Porque no momento que eu firo o princípio, eu quebro as bênçãos que viriam na minha vida. E se eu tenho, elas vão se afastar. Irmão, pode prestar atenção que o que eu estou falando é verdade. Comece a analisar a sua vida e a vida do seu vizinho. E tem um perigo muito grande quando o seu vizinho, que se diz salvo, ele está quebrando os princípios, está enriquecendo, está melhorando de vida aparentemente. É bem provável que ele nunca foi salvo em toda a sua vida. Porque Paulo dizendo lá, quando nós lemos Coríntios 11, 23, para a ceia, diz assim, o Senhor disse assim: eu vos chamo a atenção, eu exorto vocês, eu castigo vocês, para que vocês não sejais condenados como o mundo, ou não sejas condenado como o mundo é. Porque para o mundo é o mundo, ele vai viver da forma, ele vai colher aquilo que ele plantou, ele vai viver a sorte dele. O salvo em Jesus não tem sorte para viver, não. Tem princípios de Deus para viver e receber de Deus as bênçãos. Amém, igreja? Crente não tem negócio de sorte, crente não tem negócio de uma coincidência. Tudo na vida de um salvo é providência de Deus e bênçãos de Deus. Tem nada com sorte. Então, quando Paulo nos chama a atenção para isso, irmãos, e ele está me dizendo, é homem, mulher e filhos. Toda uma sociedade tem que obedecer os princípios de Deus. Deus não quebra princípios. Eu tenho falado sobre isso 1001 vezes, mas vou repetir de novo. Porque Paulo diz assim, eu não me canso de pregar as mesmas coisas. Que é para que isso fique inculcado na minha cabeça, na tua cabeça. Uma mulher fazia um voto, até hoje é assim, não importa se é lei ou graça. A mulher fazia um voto, casada ou solteira. O pai ou o marido dizia, você não vai pagar o voto. Meu filho, eu fiz um voto, eu preciso pagar. Eu disse que se você saísse daquele hospital, você estava para morrer, e não sei o que. Eu disse que ia lá dar um culto dessas graças, você não vai dar. Eu tenho que dar, não dá. Deixa eu dizer uma coisa a você. Essa mulher, quando desobedece e não paga o voto, quando a Bíblia diz é melhor não votar, ai daquele que vota e não cumpre. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se essa mulher não cumprir esse voto, ela está em pecado, sim ou não? Por quê? Porque ela deve submissão ao seu marido. E veja como Deus não quebra princípio, que diz assim, e o voto está pago.
O Senhor não requererá de você, mulher, você filha, porque você prometeu e não cumpriu. Agora deixa eu dizer uma coisa a você, você paga um preço altíssimo quando você diz assim, eu vou pagar o voto, deu que der, Satanás. Mulher não tem essa mania, né? De olhar para o marido chamado Satanás. O capeta, pastor, chegou lá em casa e usou aquele infeliz. Mas eu disse, eu vou, eu quero ver, não ir. E eu estou aqui para pagar o voto. Aleluia, eu digo aleluia não, misericórdia. Você vai pagar um preço, porque você devia obedecer seu marido. Olha, a mulher já olhou para o marido e disse, essas mensagens é terrível. E o marido fica todo inchadão. Olha, mulher, se liga aí. Eu sei que as mulheres não vão gostar muito não. Mas aí para nós é pior, irmãos. Pior que eu digo é melhor, mas é mais duro. É amar como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então no tiroteio, por favor, fique na frente da mulher. Nunca bota ela na frente, viu? Numa situação difícil, você vai para, bota ela para trás, fique na frente. Então, irmãos, deixa eu trazer de volta a mensagem. A mulher não deve nada. Deus não quebra princípio. Quando nós ensinamos assim, irmãos, no culto de domingo podia ser um culto chamado, entre aspas, de doutrina, a gente não tem esse culto, mas a palavra ela é doutrina todo o tempo, então vamos doutrinar no domingo, já que tem muitos que só vêm no domingo, porque trabalham, que estudam. Estou brigando com ninguém. Então vamos doutrinar no domingo, ou ensinar, melhor dizendo. Preste atenção, o princípio de Deus, ele não permite que você e eu quebremos. Quer saber o que é que você vai fazer? É a obra de Deus, eu estou passando sobre tudo. A obra de Deus quem faz é Ele, nós cooperamos com ela. Amém, igreja? Não se preocupe não, que a obra dele quem faz é Ele. Jesus disse assim, o meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então ninguém trabalha mais do que Ele. Tudo que eu e você fizermos juntos, não dá nem para fazer cócegas, porque Deus trabalha todo o tempo e desde o princípio. Amém? Lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Jesus diz assim, Deus, a Trindade diz, façamos o homem, e que ele domine sobre toda a criação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Essa história de, eu aceitei Jesus, eu não preciso de um líder, eu não preciso de ninguém para me orientar, isso não é bíblico. Em toda a era, sempre precisou de líderes. Deus disse, vamos criar o homem, bora. Mas ele domina sobre toda a criação. Alguém me ouve? Então, princípio, liderança, autoridade. Quando Deus criou o céu e a terra, viu que tudo era bom. Aí criou o quê? Um ser para governar aquilo que ele criou. Você e eu não podemos, mesmo dizendo que a graça, ela nos liberta, como Paulo diz, mas nos liberta, como o irmão falou, de sacrifícios, mas não nos liberta e não nos torna livre de princípios. Amém? Então Gênesis está dizendo, Deus criou o homem e colocou para dominar. Agora vamos observar o primeiro princípio quebrado da raça humana, e o prejuízo até hoje a gente paga, irmãos. E muitos estão caminhando para o inferno por causa de um pecado de uma mulher. O que foi, pastor? Quebrou o princípio. Deus disse, não coma. Tudo vocês podem comer. Árvore da vida, não vai morrer nunca. Perfeito, lindo, belo, não terá uma dor de dente. Não vai saber o que é uma enxaqueca. Não vai saber o que é uma dor de ouvido. Um dente cariado, ninguém sabe, vai saber o que é isso. Você não terá medo de nada, os animais não lhe farão mal. É você que domina sobre eles. Mas a mulher feriu um princípio. Qual foi? 2. Desobedeceu a Deus. Mas antes de desobedecer a Deus, ela quebrou o princípio da autoridade que Deus colocou o homem para dominar sobre ela. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Se Eva tivesse chegado para Adão e tivesse dito, Adão, meu filho, encontrei um negócio ali bonito, chamado serpente. Digamos que naquela época o nome já fosse serpente, né? Adão botou o nome dela porque a Bíblia diz que era um ser belo e muito astuto. A serpente não é esse bicho que anda pelo chão rastejando, comendo pó, é meio repugnante, né?
é belo, a serpente em si, ela é bonita assim no seu aspecto, mas ela cria um pavor, ela cria às vezes em nós, os homens, uma vontade de matar, de qualquer jeito, a gente não quer deixar ela viva, sim ou não? E a mulher então, irmãos, corre légua quando vê uma cobra. Mas a Bíblia diz que ela não era feia assim, ali foi a maldição que Deus lançou sobre ela. Ela era linda e perfeita, para encantar uma mulher, irmão, não podia ser uma cobra daquela, tem que ser algo muito belo. Vocês estão aqui? Só para raciocinar comigo, que eu achei lindo. Eu fui um PG lá na casa de Viva, lá no interior ontem, na reta, e as meninas dele, as netinhas dele, irmão, prestaram atenção da palavra domingo, e ficaram tudo preocupados. Chegaram em casa, arrumaram o quartinho, deixaram bem bonitinho. Aí quando eu cheguei ontem, parece que o quarto não estava tão lindo. Quando o Viva me chama para ver a casa dele lá, as meninas fizeram um paredão em frente ao quarto, eu não entendi. Todas as três, bem assim. Formou o paredão, aí eu disse... Aí caiu a ficha assim. E esse negócio aqui? Aí ela assim, disse, sai o quarto de vocês. Não, mas não entra não, pastor. Não entra. Aí depois eu fui entender que a avó dela nem veio, mas disse, foi a palavra que o senhor pregou lá, disse que a casa do crente tem que estar organizadazinha. Aí elas estavam organizando, pastor, uma limpeza agora. Eu digo, gostou, hein, irmã Tonha? Eu disse, foi uma benção, pastor, estou limpando tudo. Mas o quarto delas, como são 3 ou 4, aí um esculhambou e não quero que o senhor veja o quarto delas. Mas voltando para... Então, irmãos, olha, Eva desobedeceu um princípio. Deus colocou Adão para governar ela. Ela quebrou o princípio. Ela foi lá e fez. Se ela chama Adão viveu mais que ela. Ninguém sabe lá quantos 1000 anos que Deus veio fazer a mulher. Adão foi o primeiro. Deus o capacitou para administrar as coisas. Podia ter, você vai para onde, mulher? Você vai dar ouvido a uma serpente? Você é maluca? É o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não, ela foi lá e fez. Aí eu vou tirar a culpa de Adão não, que o bichinho depois que ela comeu, olhou para a cara dela e disse, não teve nada, eu vou comer. Vocês estão aqui? Quebrou o princípio, ferrou. Então, vamos caminhar. Eu vou citar alguns nomes aqui. Esaú. Eu coloquei aqui Esaú. Esaú era o primogênito dos 2 filhos que a Bíblia relata de Isaac. Sim? Esaú e Jacó. Esaú, por direito, ele era o primogênito. Sim? Embora sendo gêmeos, Jacó saiu agarrado do calcanhar dele. Mas como ele saiu primeiro, Esaú tinha direito da primogenitura. O que era primogenitura? Ele era o filho querido. Tudo era para Esaú. Jacó, depois. Herança tinha que ser dobrado para o primogênito. Ok? Nada de partir meio a meio. Quem nasceu primeiro? Esaú. Então, se o pai fosse dar 30 milhões a fortuna dele, tinha que ser 20 milhões para Esaú e 10 milhões para Jacó. Ele quebrou o princípio da bênção. A Bíblia diz, porque ele quebrou o princípio, o mais novo governará o mais velho. Porque ele quebrou o princípio e não valorizou, o mais novo será abençoado. Embora a Bíblia diz que Esaú foi muito rico, mas ninguém sabe quem é a geração de Esaú. A gente imagina, a gente sabe, chuta, né? Pela Bíblia, pelas pesquisas que a gente vai fazendo da árvore genealógica, a gente sabe quem é os filhos. Mas quem é o abençoado? Quem é o filho da promessa? Jacó. Amém, igreja? Quebra de princípio. Desmantelou toda a árvore genealógica, podemos dizer assim, da escala que Deus determinou para o homem. Foi Jacó. Aí passa a ser Jacó o que vai puxar a raiz de Adão até chegar em Cristo. Amém? Quebra de princípio. Outro caso que eu coloquei aqui, Êxodo 32:7. Moisés sobe ao monte para receber de Deus as tábuas. E lá ele recebendo a lei, recebendo como seria o tabernáculo, como seriam as coisas que Deus estava pedindo a ele.
Aí o Senhor disse: Moisés, desce depressa, porque o meu povo se corrompeu. Quando Moisés chega lá de longe, ele vê um bezerro de ouro. A Bíblia diz que ele se entristece, se enraivece, fica ali enfurecido. E Deus antes já tinha falado com ele: Moisés, esse povo é de dura cerviz. Eu vou fazer o seguinte: eu vou matar todos, eu vou deixar só a tua família, para de você fazer uma nova geração. Aí Moisés disse: olha o dedinho, assim não. Mas não vou entrar nesse detalhe. Vamos entrar no detalhe da desobediência. Irmãos, por causa disso, Moisés, quando chega que vê aquele povo adorando, chamarão a atenção. Rapaz, como é que você permite um negócio desse? Como é que você é muito fraco? Mas o povo me oprimiu aqui, o povo me pressionou, eu não tive o que fazer não, vi a hora morrer. Estou dizendo as minhas palavras. Deve ter sido, por ele ter afrouxado. Aí Moisés vai lá, quebra o bezerro, derrete o bezerro, aí poda aquele negócio. Aí diz assim: quem está comigo, vem para cá. Aí toda a tribo de Levi veio e ficou junto dele. Ele disse: agora puxe da espada e vá em cada tenda de vocês e mate todos os seus irmãos e todos os seus familiares. E aí não contou a conversa não, viu? Tomou da espada, matou tudinho. 30 mil morreram naquele dia. Moisés disse: só porque tu obedecestes a ordem que eu te dei, é você, Levi, que será a tribo de sacerdotes. Amém, igreja? Você sabe o que é uma obediência? O que é que gerou? A nação dos sacerdotes passou a ser da tribo de Levi. Por isso que a palavra de Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando nós obedecemos, irmão, nós não corremos riscos de sermos castigados por Deus e pela própria situação. Irmãos, tem muito crente na igreja sofrendo, muita gente, entre aspas, que se diz pagando um preço alto, só desobediência, não tem outra coisa. E às vezes você chega e ensina e diz: não faça assim, oi, vai por aqui, oi, deixe de fazer isso, vá por aqui. Meu irmão, a pessoa chora, né? Aí entra no ouvido e sai no outro. Na mesma hora está fazendo tudo aquilo diferente que você disse. Eu já tive que dizer para pessoas aqui que aconselhei: eu não lhe aconselho mais. Acabou, não me procure mais. Você vai dizer: pastor, que não é ignorância. A pessoa não ouve, escuta, beleza, pastor, vou fazer, viu? Aí quando sai, irmãos, na mesma hora faz diferente. Aí depois chega: eu quero falar com você. Aí você fez o que eu lhe ensinei na Bíblia, pela palavra, orientei. Minha filha. Aí você vai umas 4 vezes. Depois diga: pai, procura mais não. Faça o que você quiser. Não respeita. Não é o pastor, é a palavra. Vocês estão aqui, igreja? Qual é o pastor, irmão, que quer ver a ovelha sofrendo, irmão? Qual é o pastor que quer ver a ovelha desempregado? Ver a ovelha sofrendo dentro de casa, marido metendo o cacete, marido chuchu, não sei o quê, e chama para cá, e chama para lá, e uma confusão mal do mundo, e nada dá certo. Você fez o que eu orientei. Não, pastor, é porque sabe o que é? É porque o senhor não sabe. Aí começa a se justificar, irmão. Não tem como fazer. Pode orar, irmão. Como o irmão disse, a gente não faz campanha por quê? Porque as igrejas que fazem campanha, vá lá ver como é a conduta dessas ovelhas, irmão. Terrível. As pessoas não têm conduta, não têm testemunho. Pode profetizar, dar pinote, ter revelação. Deixa eu contar uma agora. Você que está gravando, eu vou apagar. Pastor Paulo, um dia desse, consagrou um pastor, irmão. Cara, pula, tem visão, revelação, profecia, cura, pá. Andando, segundo o pastor Paulo, totalmente diferente da palavra e daquilo, da visão da igreja. E o pior, metendo no cacete do pastor Paulo. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele perdeu todas as ovelhinhas dele. Foram para um povoado lá, 20 quilômetros mais longe do que ele. Mas não ficaram onde ele está. E o pastor sem entender, não, porque eu não sou o que e tal. Como cabe a metido a profeta e tal, e sair conseguindo igreja, porque esse profeta sabe como que é. Paulo já nos orienta em Tessalonicenses: cuidado com esses caras que andam nas casas, não tem o que fazer, é casa de um e casa de outro, direto. E eu digo a você, viu homem, tiver um profetazinho macho na tua casa, vendo em revelação, bota para fora debaixo de cacete, antes que seja tarde demais, antes que a visão dele seja mais profunda do que a tua.
Aí o pastor Paulo me disse, eu tive que desligar. E as pessoas vieram falar comigo, disse, pastor, testemunha é a coisa mais feia do mundo lá. Vocês estão entendendo, igreja? Princípio, não adianta. Se eu quebrar, não tem campanha, não tem jejum, não tem consagração, não tem sacrifício de monte que resolva. Glória a Deus. Isaías, capítulo... Não, eu vou antes de chegar em Isaías, eu vou em Isaú. O rei Saul desobedeceu às ordens do Senhor e de Samuel. Aconteceu o quê? Quem era o rei? Saul. Quem deu a ordem? Samuel. Vá lá, rei, e faça assim, assim assado. Aí disse, homem, o rei aqui sou eu, rapaz. Que conversa é essa? Chegou lá, matou todo mundo, beleza. Deus foi com ele. Deus não sabia o que ele ia fazer? Sabia. Porque Deus permitiu? Para que sirva de exemplo para nós, para que a gente não caia, irmãos. Porque nós, quando ouvimos as histórias de Israel, a gente fica indignado. Meu amigo, que povo teimoso, que povo desobediente, que povo no coração duro. Ei, lá não era graça não, lá era lei. E nós que vivemos na graça, praticamos às vezes piores coisas que o povo de Israel fazia. Deus deixou para nós experiência, para que não caiamos nela. É como o provérbio diz, o sábio vê o buraco, vê o precipício, é orientado, é avisado que ali tem algo perigoso, ele desvia o caminho. O tolo, quero ver se esse negócio é mesmo. Chega lá, morre. Ou quebra a cara, sim ou não? O rei desobedeceu. O Senhor disse, tirei hoje a coroa de Saul. E vou entregar um cujo coração é meu, cujo coração é reto diante de mim. Uma criança tomando conta de ovelhas. O menor da sua casa, o rei rejeitadinho da sua casa, o ninguém da história, tornou-se o maior rei de Israel. Amém, igreja? O homem segundo o coração de Deus. Pecou? Desobedeceu? Mas quando ele via que errava, quando ele viu que pisou na bola, se ajoelhava, colocava a cara no pó e clamava por misericórdia e perdão. Isso é princípio. Amém, igreja? Estou terminando, falta só uma hora. Isaías capítulo 48, 18 diz assim, 48, 18. Já chegou aí? Isaías 48, 18. Isaías 48. Isaías 48. Ah, se tivesse dado atenção aos meus mandamentos e princípios, então seria a tua paz como um rio calmo e a tua justiça como as brancas e fortes ondas do mar. Pensei que o povo tinha ido embora. Meu Deus. Amém? Já chegou aí já? Como é que está aí? Por favor, só o 18. Oh, glória! Ezequiel 18, 9 diz, o justo age de acordo com as minhas leis e princípios. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios. Não diz o justo vai jejuar, subir o monte, pagar o preço. Não. Ele obedece, ele anda nas leis do Senhor e ele anda nos princípios de Deus. Fielmente aos meus mandamentos. Assim este ser humano, justo e leal, tem direito de viver. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Aqui não sou eu que estou falando, nem o apóstolo Paulo não. Quem está falando é o soberano, o Criador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então é melhor ficar com Ele, do que ficar com o que eu digo, ou que você acha, ou que alguém disse. Ei, siga ninguém não. Se o pastor Ari não está pregando Bíblia,
não escute. Ou se escutar, não ouça. Se ouvir, não obedeça. E ainda tem o direito de me procurar com muita educação, me chamar a atenção. Amém, igreja? Porque eu não sou o dono da verdade, eu posso pisar na bola. E a gente crescer junto. Porque o que vale aqui é a palavra, não é o que eu digo, é o que a palavra diz. Vamos retornar agora para Romanos. Quer seja na família tradicional, na sociedade, na igreja, devemos obedecer às autoridades. Irmãos, você tem um comércio. Eu sei que isso eu não gosto de falar, eu machuco muita gente com isso, mas antes disso, antes que eu me esqueça, irmã Celeste, no início do culto, achou 20 reais. Botei a mão no bolso, me lembrei agora. Aí na entrada da igreja, dentro da igreja aqui, ali perto da câmera, ela se abaixou e viu. Por favor, dê uma olhadinha aí se você deixou 20 reais em algum lugar, numa Bíblia, alguma coisa. Se for para a oferta dele, eu já boto aqui. Se não for, levanta a mão, porque às vezes é um dinheiro importante que você tem para pagar alguma coisa. Né, irmãos? Por favor, olha aí, viu? Agora não tira atenção da palavra não, vá olhando devagarinho, sem pressa. Irmãos, preste atenção. A gente precisa ser justo para poder Deus abençoar. Muita gente diz que não paga impostos, porque se pagar os impostos não tem como crescer. Eu dou um conselho a vocês: abandone essa profissão e arranje outra coisa, peça a Deus outra coisa que seja justa. Porque se você não pagar os impostos, o que nós lemos ali? Ao imposto, imposto. Aos tributos, tributos. Quiseram pegar Jesus. Pegar Jesus agora, olha. Mestre, é justo pagar imposto? Jesus disse: me dá uma moeda aí. O que é que tem nessa moeda? Qual é a esfinge que tem nela? César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Qualquer serviço que você esteja fazendo, que você não pode dizer para as pessoas que você, se você disser que sonega, vão dizer assim: não é crente? Ladra. Mas se a receita te pega, você vai ficar com a cara mexendo. Não deixe nunca o diabo pegar na sua mão. Não deixe nunca alguém lhe acusar. Porque você vai ficar pedindo bênção sobre bênção. Se Deus querendo abençoar, mas não pode. Mas Deus não pode, não é porque o diabo está diante dele lhe acusando, não. É porque ele é todo justiça. Então ele não faz isso. Esse pastor que foi demitido, né? Ele disse: eu vou abrir o meu ministério. Amém. Vá para lá. Ele foi comprar um carro. Aí ele arranjou que trabalhava com a empresa de uma irmã lá. Botaram o salário dele não sei quantos mil para ele tirar um carro. Irmão, ele não ganha aquilo. Ele nem lá trabalha. É a mesma coisa de irmã Sandra chegar: pastor, você quer comprar o carro? Eu vou lhe dar agora uma declaração que o senhor é gerente da empresa aqui e ganha 7 mil reais. O senhor quer? E muito obrigado, minha irmã, deixa quieto. Eu não trabalho aí e nem ganho esse dinheiro aí. Amém? Então deixa quieto. Mas o senhor assim não compra um carro. Eu disse: quem foi que disse que eu preciso de um carro? Eu tenho um ali que me leva. E se Deus quiser me dar, Ele vai me dar de uma forma que ninguém possa dizer: olha o pastor ladrão, mentiroso. Amém, igreja? Vocês estão aqui? Existem coisas, irmãos, que você não paga imposto. Eu até entendo. Eu agora vou passar a mão. Tem mercadorias que você compra que não tem como tirar nota, não tem como pagar imposto, não sei o que e tal. São coisas mais informais e tal. Fica lá. Sair a sua consciência. A palavra de Deus está falando da consciência do homem. Sua consciência é limpa em Cristo, não lhe condena, tenha paz com Deus. Se lhe condenar, você não está correto. Porque primeiro que você não tem paz. Se você não tem paz, não é de Deus, irmão. Vocês estão entendendo ou não? Tem pessoas que não têm paz em algumas coisas. Quando me vêm perguntar, digo: não, meu irmão, para dormir em paz. Irmão, vai dormir em paz. Porque não tem nada a ver, não. Tem não, pastor, pois não, tem não. Isso não fere
os princípios de Deus, nem a santidade de Deus. Vixe, pastor, depois eu pensei que não, vá dormir em paz, irmão. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. O ensino da palavra é para que eu e você, como pessoa, indivíduo, possa andar de cabeça erguida, sem que ninguém possa me acusar de nada. Diga amém. Mas, quase que eu caio. Tá? Olha aquele irmão que recebe aquele negócio. Então, é porque eu fui dar uma de chica, assim, fazer assim, sabe? Aí então, não deixe que ninguém lhe acuse. Não faça nada que não seja digno. Porque Deus, deixa eu dizer uma coisa a você, irmão, não adianta a campanha e nem mandar o pastor orar. Tem muitas orações aqui que eu nem faço. Quando é justiça, eu digo, conta para mim a história. A maioria das ações de justiça, quando o cara vai ver, a pessoa está errada, não está querendo, porque quer levar vantagem, dá um L. Esse pastor, se eu receber, eu vou dar um dízimo. Conta a história. Eu nem vou orar. E não traga esse dízimo para cá, não. Leve lá para a casalzinha ali. Uma coisa é eu receber um dinheiro de um traficante, chega aqui, se senta ali. Na hora da oferta, ele vem aqui e bota 10 mil reais. Eu não sei quem foi, eu vou ficar alegre, entendeu, irmão? Oh, maravilha! Outra coisa é dizer, pastor, eu vou dar uma oferta ali, foi de um tráfico, o senhor recebe? Eu digo, não, ali recebe, aqui não. Vai para lá com esse dinheiro amaldiçoado. Amém, igreja? Então, deixa eu terminar. Eu falei da vida indivíduo, sociedade. Você junto com a justiça, com o nosso país, com a nação, com os tributos, com a lei. Paulo, embora sofrendo muito, Paulo diz assim, se você anda direitinho, a lei não vai lhe condenar. Não tenha medo nem temor da lei, nem das autoridades. Eles não vão lhe maltratar. Mas se você infringir a lei, se você desobedece a lei, se você é mau, se prepare porque você vai para a espada. A espada naquela época era como se fosse hoje o revólver, como se fosse hoje as autoridades que andam armado, que tem autoridade, tem poder de lhe prender ou até matar o ser humano quando ele está abusando. Amém, igreja? É isso que eu estou falando. Algum crente aqui, nesse ano, ou algum momento aqui, já andou, a polícia chegou e disse, ei, está preso. Algum aqui já fez isso hoje, nesse ano? Se fez, quem é doido, levanta a mão. Né? Mas eu estou aqui há 4 anos, amém, igreja? 4 anos e pouco. Nunca fui abordado por um policial. Levanta a mão, bandido! Vai! Meus amigos, eu tenho uns colegas, irmão, mesmo crente, que o cara já era testado. Quando ele via a polícia, ele já fazia. Aí eu dizia, por que você faz isso? Você é doido, se o cara não fizer ali, não abrir mesmo o X, ele chuta com a botãozinha. Eu nunca fui abordado assim. Eu posso ser que um homem de bem tenha sido abordado, porque de repente as polícias hoje andam tão assombradas, irmão, tão sobressaltadas, que às vezes podem me pegar. Ei, bandido, encosta aí. Ei, rapaz, eu sou pastor, tu quer saber, rapaz? Pilantra de logo é pastor, hein? Mas na hora que ele lhe abordar, que ele pegar a sua carteira e olhar e dizer, não, não é ele não, me desculpe. Sim ou não? Então, se você anda direito com a lei, você não será afligido por ela. Agora, na casa, eu estou dizendo porque eu sei, irmãos, a gente como pastor sabe de muitas histórias de casamentos, de relacionamentos, onde o marido não se dá bem com mulher, mulher não se dá bem com o marido. Irmãos, igreja, maridos e mulheres, não quebrem princípio. Não é porque você é homem que você vai subjugar, maltratar, pisotear sua mulher. A palavra de Deus diz que a gente tem que amá-la. Pedro diz, entendendo por ser o sexo mais frágil, dá a ela sempre a primazia de tudo. Sim ou não? Amém? Claudinha gritou logo, amém? Vocês estão aqui na igreja? A autoridade não lhe dá direito de pisotear, de maltratar, nem subjugar alguém. Porque senão, irmãos, esses policiais que estão aí, ó, eles têm a autoridade de fazer o que eles quiserem aqui dentro, viu? Inclusive pegar eu aqui, meter o cacete, depois da borracha tá no centro,
Acabou. Vixe, não, a gente confundiu ele porque não sei o que, foi um assalto ali, bota uma arma na minha mão, bota maconha no meu bolso, bota qualquer coisa. E depois de botado, como é que eu vou dizer que não era meu? E nós aqui e acolá escutamos reportagens e mais reportagens de autoridades corruptas que têm colocado pessoas boas em situações difíceis. Então não é porque você é marido que você pode subjugar sua mulher assim, não. Tem que tratar com decência, com amor, com carinho, dando a ela a primazia de tudo. E mulheres, para que vivam felizes com seus maridos, obedeçam. Fechem a boca, para que vocês possam viver melhor. Pastor, mas é tão difícil. Quem foi que disse que era fácil? Fácil era quando você era solteira, que casar porque quis. Paulo diz assim, melhor seria que tu não case, viu? Mas se vai casar, saiba que o negócio não é moleza não. Amém, igreja? Ficar calado às vezes dói, mas salva. Ficar calado muitas vezes não é bom, magoa o coração. Mas eu digo a você uma coisa, porque você não fere os princípios de Deus, o Senhor vai te honrar. A palavra de Deus diz assim, e ele será honrado todos aqueles que obedecem os mandamentos e os princípios de Deus. Amém, igreja? Eu falei sobre famílias, filhos. Aqui na igreja eu tenho falado demais sobre isso. Vou repetir mais uma vez. Não adianta se você, pode ser o que for aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar, se você não honra seu pai e sua mãe. Eu sinto muito em dizer, você vai viver uma vida de derrota, uma vida de tristeza e de miséria, que muitos olharão para você e terão pena. Vocês estão aqui ou já foram? Pastor, por que o senhor fala tão duro? Fala até parece que tem prazer. Não. Eu falo para que você e eu não caiamos nessa desgraça. Quando eu vejo meu pai que já partiu, irmãos, vocês que têm pais vivos, eu tenho chorado muito, porque quando eu estou orando, eu digo comigo mesmo, não peço perdão a ele porque ele não ouve, mas eu peço perdão a Deus direto. Eu deveria ter sido um filho melhor para meu pai. Eu devia ter honrado ele mais quando ele falava comigo. Eu não gritasse ele como eu gritei algumas vezes. E ele ficava triste, com o coração partido, porque ele nos amava. E quantas vezes eu vi meu pai falando com meus irmãos, e ele saía gritando, chorando, gritando, desmoralizando meu pai. E ele dizia, meu Deus, a gente só quer o bem para os nossos filhos, só nos tratam assim. Tem misericórdia, meu Deus, meu filho. Não deixa que o mal pegue, que o mal consuma ele. Amém, igreja? Então não adianta estar na igreja, não adianta estar no louvor, não adianta estar ministrando, não adianta fazer nada para Deus. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você está perdendo seu tempo. E eu vou repetir mais uma vez, eu sinto muito em lhe dizer, você não será próspero, de hipótese alguma. Quem diz isso não é o pastor Ari. E não pague para ver, por favor, não pague para ver, porque talvez seja tarde. Eu tive tudo para ter uma vida de sucesso, e paguei para ver e eu estou derrotado. Princípio de Deus. Amém? Eu não vou dizer, irmã, igual a irmã Karina, vocês me amam, e aí é com vocês e Deus. Glória a Deus. Eu vou terminar. Jesus. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande testemunha, ou nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Glória a Deus. Amém. Vamos deixar todo o embaraço e permanecer firme em Cristo. O que o apóstolo Pedro nos ensina? 1 Pedro 2:11, 14. 1 Pedro 2:11, 14. Está aí. Quer ver? 1 Pedro 2:11, 14. 1, 2, 3, 4, 5.
Fui. 1 Pedro 2, 11 e 14. Irmãos, é cansativo, mas é bom. Se você ficar ligado, vai aprender, amém? Depois eu vou trazer os pregadores animados aí para descer. Mas, por enquanto, vamos aprender assim descansados. Travou, foi? 1 Pedro 2, 11 diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos, absterdes das paixões da carne, que trabalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Diga amém. Se vocês não entenderam, Pedro está dizendo assim: ei, eu estou chamando a atenção de vocês, para que vocês andem de forma irrepreensível no meio do povo, da multidão, do mundo. Porque no dia que eles começarem a olhar para a tua vida, porque eles vão ouvir fofoca a teu respeito. Ei, quantas pessoas falam mal de mim aqui em Macaíba? Eu sei lá, irmão, cheguei aqui há pouco tempo. Quanto mal fala de Mércia, de Wallace, de Irmã Celeste, de vocês aí, todo mundo. Mas alguns vão observar e vai dizer assim: ei, não é verdade aquilo que fala dela não, não é verdade que fala dele não. Sabe por quê? Porque o comportamento dele, os princípios dele não denuncia que eles fazem isso, ou que ele faz isso. Amém, igreja? Não se preocupe não, algumas pessoas podem até crer na primeira fofoca, mas depois vão observar você e vai dizer: creio não, porque o comportamento dele e dela não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Fofoqueiro. Amém? Seja exemplar o vosso comportamento. Aí o 13 diz: por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja o rei como o principal monarca, seja governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Honre as pessoas, obedeçam às autoridades, porque foi constituída por Deus. E se eu e você desobedecer, quem paga o precinho é eu e você. Amém? Glória a Deus por isso. Por que devemos nos comportar assim? 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita. Geração. Por que, irmão, nós devemos nos comportar com essa dificuldade todinha? Porque é tão difícil e a gente tem que fazer para o nosso bem. Porque nós somos geração, somos sacerdócio, uma nação, povo de propriedade exclusiva cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem creu? Quem entendeu? Essa palavra, irmãos, se eu e você entender, eu sei que muitos aqui já conhecem, já sabem de frente para trás, de trás para frente, mas é muito bom quando nós paramos para ouvir e ouvir mais uma vez, que muitas vezes o coração da gente, quando em outros momentos que ouvimos essa palavra, não estávamos aptos, não estávamos assim tão desejosos, ou não estávamos precisando ouvir. Mas eu creio que hoje aqui, tanto eu como muitos de vocês, precisávamos ouvir essa palavra, para que pudéssemos agora andar, como Paulo diz, de uma forma que ninguém possa me apontar, que ninguém possa nos apontar. Amém, igreja? A sua consciência tranquila, que você está caminhando nos princípios de Deus. Aí tu não precisa nem fazer campanha, sabe por quê? Porque parece até que Deus está dormindo, Ele é veaco, Ele não é justo na paga. Então se eu fizer campanha, eu vou lembrar Deus para Ele me abençoar. Irmãos, Jesus diz assim: não fiqueis ansiosos, meu Pai cuida dos passarinhos, o meu Pai cuida da erva do campo, cuida do trigo.
que hoje está aqui lindo, amanhã já já vai para o fogo. E vocês que valem muito mais do que todos os passarinhos, todos os trigos. Amém, igreja? Então, quando eu entendo que eu sou uma nação santa, uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, eu não posso ferir princípios e achar que tudo isso vai dar em nada. Eu contei para vocês aqui, um dia desse, irmãos, eu contei sobre o pastor Martins. A igreja Assembleia de Deus, de onde eu nasci e me criei, é proibido bater palmas. A festa lá em Candelária, do pastor Marcos, pastor Martins, presidente de todas as Assembleias de Deus do Rio Grande do Norte, estava presente. Alguém subiu para felicitar o pastor, uma palavra, uma saudação, e quando terminou, todo mundo bateu palma. O pastor Martins se levantou, pegou o microfone e disse: amados, ele é muito educado. Amados, que essas palmas sejam para o Senhor. Agora, no lugar de palmas, vamos dar glórias a Deus e aleluia. Não é costume nosso. Amém? Sentou-se. Entrou outro e deu uma saudação. Quando terminou, todo mundo bateu palma. Irmãos, é por isso que paga preço. Pastor, mas isso tem nada a ver? Você desmoralizou. Você, não é a gente aqui, não é? Depois de Seramirim, lá em Candelária. Eu disse a meu irmão: rapaz, você fez isso. Você não sabe o que é princípio, não, meu irmão. Você não sabe o que é autoridade, não. Depois, ora, um pastor presidente pede para não bater palmas, que custa as ovelhas obedecerem. Irmãos, na época do pastor João Batista, uma vez, algumas vezes no culto de festa, alguém se metia, aí o pastor Batista chegava, ele então veio assim. Glória a Deus, aleluia. Aí o povo falava de coisa estranha, negócio. Porque não tinha coragem e nem a falta de respeito de enfrentar um pastor presidente assim. Qualquer que seja o pastor, congregação, qualquer um. Mas hoje, se o pastor não ficar calado ou não for muito arrochado, ele apanha. Porque as ovelhas querem dar na cara. Chama de todo nome. Ele pode ser o que for. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, como um pastor estava pregando: se ele é ladrão, fique na sua. Não saia se ele é ladrão. Saia de lá. Ou crie uma comissão. Ou se a igreja tiver um concílio, sei lá o que, uma assembleia, você pode usar de forma legítima. Mas se sua igreja não tem assembleia, não tem concílio, não tem diretoria, e você não está satisfeito, caia fora. Vá ser bênção em outro lugar. Porque o sacerdote Eli estava em pecado. Mas ele em momento algum foi fulminado quando entrava no Santo dos Santos. Agora, quando ele olha para Ana e diz assim: mulher, embriagada uma hora dessa, tem vergonha não é? Ana humildemente olhou para ele e disse: meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Ela está angustiada de alma. Quando Eli viu que pisou na bola, e os filhos dele adulterando, se prostituindo e fazendo tudo que não presta dentro do templo, roubando o povo, e Eli acoitando os filhos, que a pior coisa do mundo, irmão, é pai que acoita a safadeza de filho. Está levando o seu filho para o buraco. Quando Eli disse assim: seja concedido na tua vida o desejo do teu coração, que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Eu vou só conjecturar, aquela mulher aí engravidou ali, irmão. Eu acho que ela já saiu grávida. De uma noitada anterior de o nome do cara que eu esqueci? Eucana. Só me lembrando das galinhas de Lourdes. Eucana, Penina e Ana.
Eucana tinha brincado com ela antes, engravidou. 1 ano ela pariu. Você sabe por quê, irmão? Porque mesmo em pecado, uma autoridade de Deus disse assim: seja feito na tua vida conforme o Deus de Israel. Não há coisa de safadeza do pastor não, viu? Se for isso aqui, bota para descer, bota sem pena. Agora, nunca enfrente quando não é uma coisa justa. Não é aqui não, é em qualquer lugar que você for. Qualquer lugar que você for. Quando eu vejo ovelha vindo para cá, que enfrentou pastor de outras igrejas, eu fico pedindo a Deus e uma vontade tão grande de dizer assim: ei, obrigado, vai para outro canto. Porque possa ser que o pastor lá foi mais manso e eu quebro sua cara. Desapareça daqui. Brincadeira, irmão, não quero ninguém, mas eu faço a cara de mal que é para fazer medo do povo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tem compromisso com quem quebra princípio. Não é com o pastor não, esqueça pastor agora. É com qualquer pessoa que tenha, é um líder de jovens aqui. Você enfrentou o líder de jovem e foi mal educado com ele. Você humilhou ele. Um líder de PG, saiba que aquele líder de jovem lhe perdoou, mas aquele que é justiça vai cobrar de você. Amém? Por isso que é muito bom quando a gente vai aconselhar, diz, conta a tua história. Agora não minta não, não omita nada não. É igual advogado, não omita nada não. Sabe por quê? Porque senão tu vai fazer eu perder tempo. Conte a história como é, para que eu possa lhe ajudar. Se você omitir qualquer coisa, você está se enganando. Não vai resolver nada. Amém, igreja? Vamos terminar? Curvemos as nossas frontes assim, sofás. Possamos orar ao Senhor. Pai de toda glória e toda bondade, no nome de Jesus. É nessa fé, Pai, nessa confiança da Tua palavra, que é perfeita. A Tua palavra é poderosa para fazer aquilo para a qual ela foi enviada, que é ensinar, edificar, consolar, redarguir, Senhor, exortar, admoestar, trazer para perto aquele que está longe, abrir os olhos, Senhor, e os ouvidos daqueles que estão sonolentos, como foi lido pela Tua filha a palavra, Paulo falando aos Tessalonicenses. Deus de toda glória, essa palavra não tem outra finalidade a não ser sarar e curar o Teu povo. E eu estou inserido nela, Pai. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus. A Tua palavra diz que o Senhor não nos acusa, mas nos guiará em toda a verdade. Confirma agora com a Tua igreja, Espírito Santo. Fala ao coração de cada filho, cada filha que aqui está. Ah, Senhor, que essa palavra é verdadeira e que não foi, Senhor, maquiado nada, e que tudo que foi falado aqui é para o bem da Tua igreja, dos Teus filhos. Espírito de Deus, não queremos uma igreja avivada com mentiras, oh Pai, não, com maquiação. Queremos uma igreja avivada pela Tua palavra. E uma igreja avivada é uma igreja, Pai, que obedece a Tua palavra, que não quebra princípios e que ama ao Senhor sobre todas as coisas. Espírito de Deus, nos trata em todas as áreas. Começa, Pai, por favor, comigo. Começa, Pai, comigo, porque o Senhor me colocou aqui para ensinar aos Teus filhos, Senhor. Mas se eu não abrir o coração, se eu não tiver sensibilidade para ouvir a Tua voz, Espírito Santo, tudo será em vão. Será pura hipocrisia, Pai. Não haverá poder, não haverá transformação na Tua igreja. Espírito de Deus, nos faz cada dia melhor. Oh, Pai, nos faz cada vez mais obediente à Tua palavra. Só assim provaremos da intimidade, do poder, da unção e da glória do Senhor. A Tua palavra diz que Jesus Cristo só foi glorificado acima de todas as coisas, porque Ele foi obediente até a morte de cruz, e não abriu a sua boca. Espírito de Deus, faz assim conosco, para que em todas as áreas sejamos prósperos, seja no trabalho,
seja na nossa vida social, seja na tua casa, na tua igreja, Senhor, seja em casa com nossos familiares, nossas esposas e filhos, filhos com os pais, Deus de toda glória, que todas as coisas fluam na mais perfeita harmonia, por causa do temor à tua palavra. Recebe, Senhor, a nossa adoração no nome de Jesus. Quem crê diz, glória a Deus. Então dê uma salva de palmas para Jesus.